Em 1999 no Vasco, cara. Cara, você me fez muita raiva. Eu falei isso pro Edmundo também, cara. Eu te odiava. Aquele time era insano, né? Meu Deus do céu. Ganharam aquele ano ali a João Avelange, não foi? Sim, a Mercosul e João Avelange. Isso. É curioso porque... Como é que tu chegou no Vasco? Então, aí eu fui pro Atlético de Madrid, aí fui emprestado pro Middles, e aí voltei pro Atlético de Madrid de pré-temporada. E aí o Atlético de Madrid, eu tinha um contrato alto. O Atlético de Madrid, eu realmente não consegui desenvolver o meu melhor futebol depois da minha lesão, né, na segunda temporada. E o Atlético de Madrid não queria ficar comigo. E aí era o Ranieri o treinador, na época. E aí eu fiz a pré-temporada. E aí eu sentia que ele queria me colocar, mas acho que era uma ordem da diretoria. Falar, não, o Juninho a gente vai querer negociar. E aí eu não estava feliz, já tinha tido problema de lesão. E aí quando você tem esse sentimento, pelo menos o meu foi, puta, eu quero voltar para casa. Né? Quero voltar pro Brasil. Me recuperar lá, voltar ao meu melhor futebol lá. Tinha uns 5 anos de Europa? Tinha uns 5 anos de Europa. E aí surgiram alguns clubes interessados. Palmeiras, na época até o Flamengo, Vasco. E aí o Vasco foi mais incisivo, o Eurico. E aí eu vim pro Vasco. Sempre foi incisivo pra cacete. Isso daí é característica, né? E, cara, eu caí como uma luva naquela equipe. Né? Então, acho que faltava um jogador ali no meio campo com as minhas características. Né? Que o time já era um baita de um time, né, cara? Foda. E aí, eu cheguei... adaptação muito rápida. E aí, jogando com aquela... Eu já conheci alguns, né? Então, a minha adaptação também foi rápida. Então, o Oswaldo também, o Oswaldo Oliveira, na época, o treinador, me recebendo muito bem. Enfim. Tudo certo, menos a grana. Pois é. Não, aí coisa... como diz o César, é outra parada. Porque assim, você hoje como dirigente, né? Como é que você lembra desses momentos? Tanto o Flamengo quanto o Vasco estavam momentos... Assim, o futebol brasileiro nessa época em geral também não era tão bem gerido, mas assim, Flamengo e Vasco era, né? O time do Rio em geral. Os times do Rio, muito complicado. Você era uma zona completa nessa parte administrativa na época? Na parte de compromissos de salário, sim. Eram salários atrasados. Eu fui ter problema na minha renovação, né? Mas eu me lembro o Jorginho... com 1 ano de imagem atrasada. Caraca. Então, tinha bastante problemas de atraso de salário. Só que assim, eu costumo dizer que o Eurico deu muita sorte com aquela equipe. Eram todos muitos profissionais. Então, tinha essa dependência de salário, e a gente se juntava, e aí um mês vai, cobria, e aí, mas vamos. Então, assim, o Eurico teve sorte porque era um grupo... que não ia sacanear. O atraso não refletia no campo. Não refletia no campo. Então, e assim, você tinha falado... E aí depois fala, o Eurico, mas o Eurico. E os caras jogando em campo, fazendo tudo e... claro. Então, acho que é muito mérito dos jogadores lá da... Porque assim, eu imagino que na Europa você não teve nenhum tipo de problema assim nesse aspecto. Não. Então, aí é distante, né? Você sai de lá, vem pro Brasil e aí tem essa situação. Sim. Sim. Né? Mas melhorou muito aqui no Brasil, né? Nos últimos anos. Melhorou. Eu acho que eu tive um trauma dessa situação, né? E quando eu assumi o Ituano, eu falei, o que eu não posso fazer é atrasar salário da galera. Então, nós ficamos 10 anos sem atrasar 1 mês o salário de ninguém.